Fala galera, a paz do Senhor, shalom a todos. Como vocês podem ver, hoje nós vamos falar a marca da besta. É um assunto bem polêmico, várias pessoas querem conjecturar várias coisas que existem, que não existem, porque vai ter o chip vai na palma da mão, vai na testa, a Mondex, os Bilderberg, então são várias conjecturas desfundamentadas das escrituras. O que eu falo aqui não tem nada a ver com crença e nem com fé. O que eu falo aqui é baseado em realidade, é baseado em algo racional. Eu mexo com as escrituras, é baseado nas escrituras sagradas. Então vamos começar a ver o que é a marca da besta, o que significa, se realmente ela existe, se é a marca da besta, vai ser o tal do microchip implantado nas pessoas. Vamos dar sequência aqui no vídeo então. Nós vamos abordar 3 temas aqui no nosso vídeo. Deixa eu voltar um slide aqui. Aí. A verdadeira marca da besta. O que a besta significa? O que o número 66 representa? E o que significa ser marcado? Então vamos abordar esses 3 temas. É algo rápido, alusório, bem simples, resumido, mas com fácil entendimento para você compreender o que significa o 666 dentro das escrituras, o que é a marca da besta dentro das escrituras. A gente vai entender hoje um pouquinho sobre isso. Então, o versículo do qual todo mundo se baseia para a marca da besta está em Apocalipse 13, versículo 11, e daí pulamos para o 16, 18. Vamos ler? E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e ele falava como um dragão. Versículo 16. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Deixe que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, 666. Só quero frisar um pouquinho sobre esse versículo 18, que depois nós vamos retomar ele. Então preste atenção nesse versículo. Aqui há sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E seu número é 666. Maravilha. Pulamos para o próximo slide. Então, para parafrasear aquele contexto de Apocalipse, vamos ler aqui, né? Timóteo 3,16, para você entender. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para podermos entender o livro de Apocalipse, temos que nos reportar a outros livros das Escrituras, pois só dar um adendo aqui. Tudo que nem eu falei no começo, tudo que eu falar é tudo comprovado dentro das Escrituras Sagradas. Nada é com base em fé e em crença. É tudo racional, tudo dentro das Escrituras, certo? Continuando aqui. Pois é dentro da própria Escrituras que vamos entender e decifrar esse mistério. Vamos nos reportar então ao livro de Daniel. Eu já vou te explicar o porquê o livro de Daniel.
Vamos lá. Aí, primeiro tema, o que a besta significa? O que a besta significa? Peguei o livro de Daniel por também usar uma linguagem figurativa, linguagem metafórica, mas a diferença do livro de Daniel é que ele usa a linguagem metafórica e no mesmo contexto ele revela essa linguagem, tornando assim a leitura mais clara e compreensível ao leitor. Vejamos. Então vocês entenderam aqui, né? Não precisa explicar. Tá bem claro aqui. Vamos pular aqui o slide. Então vamos lá. Peguei o Daniel, capítulo 7, versículo 2 e 3. Como havia falado, Daniel, assim como Apocalipse, eles usam linguagens metafóricas. Então são linguagens figuradas, certo? Daniel falou e disse: Eu vi em minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar, e 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes um dos outros. Vamos lá de novo. Daniel falou e disse: Eu vi em minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar, e 4 grandes animais surgiam do mar, diferente um dos outros. Aí vem a explicação. O bom de Daniel é isso, que ele dá a figura de linguagem, a linguagem metafórica, mas no mesmo contexto ele vai te dar a explicação dessa linguagem metafórica, o que seria os 4 grandes animais surgindo do mar. Daniel 7, no versículo 16 e 17. Aproximei-me de um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdade de tudo isto. Então ele me contou e fez-me saber a interpretação do assunto. Estes grandes animais, lá no versículo 3, estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então você entendeu que os 4 grandes animais que surgiram do mar, na verdade são 4 reis que se levantaram da terra. Vamos pular o slide. Aqui a gente começa a ver que a linguagem metafórica de Apocalipse, ela tem uma explicação. Claro que dado lá no livro de Apocalipse, ele não traz essa explicação, assim como Daniel traz a explicação no próprio contexto. Existem vários exemplos em Daniel como esse citado. E quando as escrituras citam animais, bodes, urso, dragão, cobra, besta, ela está se referindo a homens, reis, governo, países, cidades. Vou ler de novo aqui para você compreender. Existem vários exemplos em Daniel como esse citado, não só em Daniel, tá? Mas a Bíblia, ela também tem essa linguagem metafórica do qual eu estou falando. E quando as escrituras citam animais, bodes, urso, dragão, cobra, besta, ela está se referindo a um homem. Ele está se referindo a homens, reis, governos, países e cidades. Maravilha. Então você entendeu que quando a Bíblia se refere a bode, animais, enfim, a besta, ela se refere a reis, homens. Tá aqui, ó. Essas aqui são as figuras, né? Que se nós formos interpretar, lá tem o leão, o tigre de 3 cabeças, o urso, o dragão. Então essa é a linguagem que apareceu em Daniel, tá? Claro que não é isso. É apenas uma figura. Então vamos lá. Vamos para o tema 2. Então entendemos o significado, né, de besta. Besta nada mais é que uma linguagem figurativa que vem trazendo que seria algo, ou seria homens, ou reis, países, estados, enfim, nesse sentido. 2. O que o número 666 representa? Biblicamente, o número 6 diz respeito a algo ruim e logo então está relacionado ao homem, por ser antecessor ao número 7, que diz respeito às coisas espirituais, santidade e perfeição de Yahweh.
Vejamos, então você viu aqui que o número 6 é representativamente dentro das escrituras sagradas, porque na época as pessoas lidavam muito com numerologia. O número 6, ele traz uma representatividade de algo ruim, já incluindo isso o homem, né? E o número 7, ele traz uma representação de algo bom, algo de Yahweh, espirituais, santidade, perfeição, certo? Então você já vê que o número 6 já é algo que não é legal dentro das escrituras. Vamos entender? Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados e sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Então você vê que a representatividade do número 6 ela é bem frequente em algo ruim. Porque ó, o rei Nabucodonosor era homem. Veja então essas referências de medidas dadas pelas escrituras. O número 6 é bem presente. E a estátua qual o rei fez para que as pessoas prestassem adoração. Então você vê lá 60 côvados, 6 côvados de largura. Então o número 6 bem presente em algo que é antibíblico, né? Algo ruim, algo para adoração, né? Uma imagem, no caso. Pulamos os slides, né? Voltando então à passagem de Apocalipse 13:18. Então, como eu falei, para você prestar atenção lá no começo, no versículo 18. Aqui há sabedoria. Deixe que aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Então vamos lá de novo. Deixe que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Você viu que eu grifei em azul aqui, né? Então negritei e coloquei em azul para você entender. Porque é o número de um homem. Então não é demônio, não é Satanás, não é nada aquilo que fala-se hoje. E seu número é 666. Então vamos lá entender o que é esse número. As pessoas da época usavam muito a numerologia, viu? Acabei de falar, tá aqui relacionado de novo, inclusive negritei aqui para você. Para descrever relatos metafóricos. Então, se pararmos para analisar o texto com mais atenção aos fatos, vemos que o apóstolo João estava se referindo ao imperador Nero César, que transliterando o seu nome na numerologia bíblica ficaria 666, como segue no exemplo. O Nero César era uma pessoa que era um dos mais ferrenhos perseguidores da doutrina cristã na época, dos cristãos na época. Então, quando o apóstolo João se referiu à besta, que é o número de um homem, ele estava se referindo a Nero César, certo? Que transliterando o seu nome na numerologia, como eu tinha falado anteriormente, usavam muitas coisas cabalísticas, muita numerologia para fazer leitura das pessoas. Então, Nero César, transliterando na numerologia bíblica, ela fica 666. Eu, inclusive, trouxe até um exemplo aqui para você das escrituras hebraicas que, traduzindo o nome Nero César para o hebraico e fazendo a numerologia que eles usavam na época, realmente dá o 666. Veja aqui o alfabeto grego, né? Esse aqui é o alfabeto grego, tá? Aqui o alfabeto grego, cada letra ele dá um valor, né? Então ali de 1 a 9, de 10 a 90, de 100 a 900. Então Nero César, em hebreu, né? Nun Resh Vav Nun Kebab, Semak e Resh. Então esses, no caso, seria o nome de Nero César em hebraico. Pegando esse nome e fazendo as comparações lá, né? Nun, que é 50, Resh, que é 200, Vav, que é 6, tá lá, ó, Vav, Nun, que é 50 de novo, Kep, que é
100 tá ali. Samek, que é 60, tá aqui Samek. E Resh, que é 200, tá lá. Então a gente somando essa parte aqui, matemática, você vê aqui no final aqui, 666. Então quando a Bíblia se refere à besta que marca as pessoas, ela está se referindo a um homem, como o próprio versículo ele traz. Um homem, e esse homem era Nero César, como eu falei, era um ferrenho perseguidor dos cristãos da época. Então, o apóstolo João estava se referindo a este homem, certo? O que significa ser marcado? Aqui só uma introdução, né? Assim como nos dias de hoje, marcam-se o gado para saber a sua procedência e de qual é o seu dono ou qual fazenda ele pertence. Nos tempos bíblicos tinha esse costume para com os escravos, e ainda há indícios bíblicos que os soldados romanos recebiam algum tipo de marca, além dos devotos de religiões pagãs da época. Receber a marca da besta significa claramente pertencer à besta e adorá-lo. Então, aqui, deixa eu voltar aqui no primeiro slide. E, como um último comentário, quero deixar aqui para vocês algo bem interessante. Então, vamos lá. Como um último comentário, eu quero deixar aqui para vocês que... como eu falei, eu não gosto de falar em crença e nem de fé. Eu gosto de mostrar e provar dentro das escrituras aquilo que eu estou falando. E claro que a marca da besta, se a gente levar em consideração hoje e você fizer um profundo estudo dentro das escrituras sagradas, você vai ver que a marca da besta nada mais é do que o falso evangelho que está sendo pregado. Por quê? O que acontece isso? Num próximo vídeo aí que eu estou levantando a documentação, eu vou trazer para vocês que a igreja, tanto católica quanto a protestante, ou no caso evangélica, assim como você queira, elas foram fundadas a partir do movimento maçônico, a partir do movimento satanista. Então, elas foram fundadas com base no satanismo, foram fundadas com base na maçonaria, com erros de traduções bíblicas, as próprias pessoas trazendo suas traduções equivocadas ao seu bel prazer. Então, hoje a Bíblia que você tem, querido, é muito deturpada. Hoje, para você ter uma base bíblica legal, você tem que pegar as escrituras hebraicas, você tem que pegar o hebraico original e transliterar para o português. Então, o que está sendo feito hoje é a marca da besta, basicamente, ela já vem de muito tempo. A marca da besta nada mais é do que o falso ensinamento dentro das igrejas. E Satanás, com o seu propósito, ele está sendo muito vitorioso, porque ele está marcando muita gente, né? Ele está marcando aí basicamente quem está dentro de um templo, 99% das pessoas, certo? Graças a Deus, Yahuwah tem me mostrado a verdade e com isso eu tenho trazido para você também ficar sabendo da verdade. Então não deixe ser marcado hoje pela besta, não se deixe ser marcado hoje pelo falso ensino, porque o que acontece? Marca na testa e na palma da mão. Então vamos lá, na testa, aonde que fica a tua testa? Fica o teu cérebro, onde é armazenado as memórias, né? O teu cérebro é o teu computador, onde ficam armazenadas as memórias, aonde você vai guardar os ensinamentos. A tua mão direita ou mão esquerda, enfim, que seja. A mão direita é onde você escreve, é onde você vai ensinar, meu querido. Então, essa é a marca da besta. Já que você quer levar ao pé da letra, então eu estou te mostrando ao pé da letra que a marca da besta nada mais é do que o falso ensinamento que está acontecendo dentro dos templos, tanto católicos quanto evangélicos, e todo aquele que segue esta Bíblia corrompida, certo, querido? Então eu vou, com o tempo, eu vou estar trazendo mais vídeos
Vamos estar estudando mais as escrituras e vou estar te mostrando realmente a verdade, tá ok? Deus abençoe, fique com Deus, paz do Senhor, shalom a todos, até o próximo vídeo.